Nicolai. Muito bem. Tudo Boa noite, bem? Nicolai. Boa Não é fácil. noite. Boa noite. Não é fácil da Serra da Estrela para Mogi das Cruzes. Estava a demorar a ligação. Tá, tá bem. Você está me vendo bem, me ouvindo? Estou te ouvindo e vendo maravilhosamente. Eu vou só perguntar aqui, já que temos algumas pessoas a ver-nos, a Pri, o Diogo, o Kaline, Ricardo Laranjeira também aqui, presidente da Associação de Enneagrama de Portugal, que também está aqui connosco. E é isso, Nicolai. Eu estou de férias e, apesar disso, não ia deixar de aproveitar esta janela de oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, que tu também tens este tempinho, para falarmos, como eu já dizia, desta grande missão da minha alma, que é o trabalho com as lideranças, que de facto ele se foi revelando durante a minha carreira profissional e cada vez mais estou aqui também para assumir de coração aberto. Então é sobre isto que vamos falar. E vamos, se calhar, começar, Nicolai, se tu aceitares, e depois vamos fluindo aqui da tua visão mais ampla sobre o momento atual das lideranças, não é? De onde elas estiverem a ver-nos e a ouvir-nos, e depois, de facto, como o Enneagrama e a tua visão, missão com os líderes e as organizações se cruzam com o teu momento atual, não é? Também com a tua nova marca, expansão existencial, e a partir daí vamos entrar também para as coisas práticas, não é? Porque muitas vezes precisamos de trazer tudo isso para coisas práticas, que é isto que muitos líderes e empresários me dizem, pois é, isso é tudo muito bonito, mas como é que eu trago isso para o meu dia-a-dia, para os meus desafios? E vamos falar sobre tudo isso, tanto no macro, na visão, como na vida prática dos desafios das lideranças que estão aqui a ouvir-nos e a ver-nos. Muito bem-vindo, Nicolai. Obrigada, sim, Muito por obri- estás aqui. Muito obrigado, Mônica. Você sabe o tamanho, da minha admiração imensa pelo teu trabalho, pela tua missão. Nesses últimos anos todos, eu realmente acredito que você é uma dessas pessoas que trazem no fundo da alma uma missão, de curar, de desenvolver a consciência das lideranças, não só nas organizações, mas de certa forma no planeta como um todo, e que tem de forma muito corajosa percorrido essa jornada de herói, né? Que não é sempre simples, porque há algo que diz que os líderes muitas vezes estão sós, porque eles vão na frente, né? To lead, né, envolve liderar, mostrar a direção. E muitas vezes cabe aos líderes tomarem esses passos de solidão e apresentarem um mundo possível numa determinada direção em que o resto do mundo ainda não viu ou não percebeu. Isso envolve uma série não só de julgamentos externos, mas também de uma fé interior muito grande, de você ser capaz de ouvir o teu coração, ouvir a tua verdade, perceber o que o mundo está precisando de você naquele momento. Porque liderança também tem muito a ver com isso, muito mais do que um desejo de ter poder ou de ter pessoas respondendo para mim, o que quer que seja. Ela tem a ver com aceitar um chamado no momento do tempo me faz. Pode ser que em alguns momentos do tempo não seja exigido, né? Que a gente vá, faça mudanças, olhe novas visões, enfrente posicionamentos, quando o mundo estiver mais tranquilo. Mas há momentos do tempo onde isso é bastante exigido. Então, quando a gente fala em liderança, há de se colocar o Enneagrama, ele é um instrumento que ele vai atuar tanto na elevação da consciência de uma liderança, eu vou falar em dimensões diferentes, e aqui não só de uma gestão, que não é exatamente a mesma coisa que uma liderança, embora o Enneagrama vai caber muito bem também dentro de ferramentas de gestão específicas, mas a gente não está falando da mesma coisa. E acho que uma das belezas desse instrumento instrumento de elevação de consciência, é que ele consegue ser útil em todas essas dimensões. Então, a gente precisa começar com uma transformação de dentro de nós mesmos, né? Quando eu lancei esse livro aqui no Brasil, em 2012, que começou a ser escrito lá por 2009, já tem bastante tempo, eu já tinha trabalhado mais com 20 mil lideranças em grandes organizações. E esse é todo um livro focado num primeiro momento, nesse primeiro passo que é quando um líder transforma a si mesmo em primeiro lugar, naturalmente ele vai emanar uma liderança de uma forma diferente, né? E aqui eu estou falando de uma transformação que envolve autoconhecimento e maturidade psicológica, e maturidade relacional, né? Porque se eu sei
E eu tenho, e quem é do mundo organizacional, pequenas ou grandes, sabe, a maioria dos nossos líderes, eles não estão respondendo a uma visão, a uma maturidade pessoal alta, eles estão respondendo a vazios de crianças feridas, né? São pessoas com vazios de poder, que precisam encontrar poder em algum lugar, são pessoas com vazio de significado ou de valor, que precisam, através dos cargos, das ascensões, procurar alguma forma de tentar tapar um buraco de uma insignificância interna, são meios de competição, são masculinos feridos, atacando tantas e tantas mulheres, mas não só mulheres, mas a energia feminina mais doce, que ouve melhor numa organização. Então, a gente tem a maioria das lideranças no mundo corporativo atuando, na verdade, são crianças, vamos dizer assim, crianças feridas, com muito poder, com muita competência, fazendo coisas que estão respondendo às suas dores lá de trás, de forma completamente imatura. E a gente pode ir além, né? Eu acho que eu não preciso citar nomes, mas o nosso mundo hoje, do ponto de vista político, também encontra presidentes de países que não são senão crianças imaturas, donos de corporações gigantescas que estão controlando 50% da comunicação nesse planeta, ou talvez a maior parte do dinheiro que existe nesse planeta. A maioria, com algumas exceções, não são senão crianças doentes que vão agir não como uma liderança baseada em conquistar coisas que são suas próprias feridas. Então, acho que, em primeiro lugar, quando a gente fala do Enneagrama como instrumento de liderança, a gente está falando de uma busca de elevação da consciência, ou seja, eu elevando a minha consciência, eu sou para o mundo, para os meus liderados, para a missão da qual eu sou um agente, alguém muito melhor. Então, quando cada um de vocês, por exemplo, faz um trabalho pessoal de crescimento, se torna alguém que ouve melhor, se torna alguém que se conhece um pouco mais, você chega na sua casa e altera a relação com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Você eleva a consciência daquela família pelo fato de ter feito um trabalho em si mesmo. E acredita, a vida deles se modifica. Da mesma forma, numa empresa, seja ela uma pequena empresa, e aí a potência de uma liderança, de um fundador, é ainda maior, seja ela numa grande organização, quando eu me modifico, eu altero tudo aquilo que está acontecendo ali. E vidas são alteradas em cascata. Além de que, ao mergulhar dentro de mim mesmo, eu vou me perguntar a que missão eu sirvo. E pode ser que eu me desconecte de determinadas missões de algumas empresas, dizendo, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou trabalhar coletivamente, colocar minha energia pessoal, a minha energia da minha vida na construção desse significado que é destrutivo para o nosso planeta, que destrói nosso meio ambiente, que cria uma cultura organizacional onde mulheres são oprimidas ou ganham menos que os homens, que é uma forma onde você encontra boards, né, comitês executivos de 10, 9, 8 pessoas, com 6 homens e 2 mulheres, que são obrigadas de certa forma, se endurecerem para estar naquele mundo. Estou dando alguns exemplos, tá? Não são só isso. Então, este primeiro movimento, né, o Enneagrama para Líderes, ele começa com, vamos mergulhar aí dentro, né, autoconhecimento e maturidade para o desenvolvimento da sua liderança. E através dos nove caminhos de desenvolvimento, dos 9 estilos de liderança, dos 9 tipos de personalidade e também dos 3 instintos, eu vou fazendo um trabalho para me tornar mais maduro. Isso já altera muito? Muito. Para mim é o mais importante. Mas não para por aí. Existe uma segunda dimensão. Então, a primeira dimensão é a transformação do eu, e essa muda tudo. A segunda dimensão peraí, mas será que através do Enneagrama eu também consigo encontrar ferramentas que a minha ação de liderança se transforme na aplicação dessas ferramentas? E aí não sou mais a minha só transformação, eu começo a me perguntar, será que se eu compreender os diferentes estilos de personalidade, caminhos, desafios, pontos cegos, sombras, bênçãos dessas diferentes pessoas, eu consigo aprender uma ferramenta na qual, ao atuar com elas, eu tiro o melhor delas? Né? E aí eu começo, né, dentro de um capítulo, por exemplo, B, e você olha no Enneagrama para Líderes, o capítulo B de cada um dos tipos é um capítulo de aplicação. Peraí, então,
eu vou me comunicar com essa pessoa de uma forma e com essa de outra, eu vou tirar delas o melhor delas de forma diferente. Isso tem a ver com sentimentos também. Ou será que, então, é dentro de um processo individual, de um feedback, de um leader coaching, ao entender essa psicologia que está por detrás de cada ser humano, eu vou, então, me tornando um maestro para tirar o melhor dele? O Enneagrama atua aí também? Também. E aí eu já entro na dimensão onde as ferramentas são treinadas por mim como líder e eu começo a alterar a forma de liderança e gestão de forma prática. Mas primeiro eu me transformo, porque a gente sabe o que é aprender uma ferramenta boa quando a minha alma, o meu coração ou os meus valores não batem com ela. Não adianta nada. Mas existe uma segunda dimensão aonde o Enneagrama vai orientar você, de acordo com a sua personalidade e a do outro, como fazer os instrumentos de gestão da melhor forma possível. E existe uma terceira dimensão. Será que eu consigo fazer isso com equipes inteiras? Será que eu consigo compreender que, de acordo com a personalidade daquela pessoa, daquela outra e daquela outra, que são diferentes, dados os seus vieses, suas tendências mentais, seus estilos emocionais, a combinação delas numa equipa, como se fala em Portugal, e de forma atendendo, eu peço desculpas quando eu não adaptar 100% a linguagem. Será que eu consigo, então, formar equipes com uma performance maior ou fazer uma gestão de conflito entre elas ao entender que para essa personalidade, por exemplo, o valor integridade é muito alto, para essa o valor velocidade é muito alto, para essa o valor qualidade é muito alto, e ao invés disso gerar um conflito, eu consigo atuar nos valores, gerando comportamentos, comunicações, para levar um time inteiro em alta performance? Será que eu consigo, para cada uma dessas equipes ou pessoas, entendendo o tipo psicológico, saber qual é a tendência de conexão de missão e talentos e criar planos de desenvolvimento onde cada uma dessas pessoas está no seu melhor? E também, será que eu consigo adaptar dentro das reuniões diárias, dentro das formas de gestão, das práticas do dia a dia, instrumentos até chegar ao ponto de algo que eu fiz muito em muitas organizações, que é criar uma cultura que envolve o Enneagrama como um dos pilares de instrumento de autoconhecimento, de transformação, de maturidade. Será que a gente consegue, de alguma forma, fazer isso? Desenhar sistemas de academia de liderança, de assessment, de cultura de gestão, todos baseados tendo o Enneagrama como um desses pilares, podendo ser medido, podendo ser colocado, tudo isso pode ser implementado. Né? Nós podemos implementar o Enneagrama para líderes desde o primeiro ponto, para mim o mais importante, que é um sistema de autoconhecimento de alta velocidade que me transforma e eleva a minha maturidade, me conecta com uma missão maior e me torna um instrumento muito melhor, até todas as etapas de ferramentas de gestão de time, incorporação na cultura, até, por exemplo, chegar a trabalhar, como eu já fiz, dentro de uma das maiores multinacionais de energia do planeta, por 11 anos o Enneagrama em todos os níveis, desde um C-level até no nível individual, até todo um trabalho aí na base, 4 níveis abaixo. E principalmente nas pequenas empresas, né? Principalmente o trabalho com aqueles líderes fundadores, com aqueles de segundo nível, a instalação de uma cultura onde o Enneagrama é um dos pontos, inclusive em rotinas de prática, dentro de uma empresa menor, é ainda mais efetiva, ainda mais bonita. Eu sei que eu avancei um pouquinho dentro da sua pergunta, Mônica, mas eu sinto que, como eu gosto de falar metaforicamente, né, o céu e a terra estão juntos, a alma e a ação precisam estar em alinhamento. E liderança é isso. E o Enneagrama, ele consegue atuar em todos estes níveis. E, de certa forma, ele está servindo à elevação da consciência planetária, num momento do tempo onde, né, aquela célebre frase do Martin Luther King, o maior problema que eu tenho não são os maus, né, mas sim os bons que não se levantam e não assumem o seu lugar. É um momento do tempo onde a gente precisa, de novo,
cada um de nós assumir uma liderança num retorno ao mundo que enxerga um planeta sem fronteiras, um mundo que tem uma diversidade de olhar para as diferentes culturas de forma maravilhosa, como nós aqui colaborando hoje e construindo juntos, muito além das diferenças culturais, das tendências, das ideologias, essa irmandade, um lugar que lidera rumo a um planeta que é mais equalitário, a uma alta tecnologia que serve à humanidade e a uma humanidade mais consciente. Então, todas essas esferas, da mais profunda e macro até a mais micro e prática, a gente tem esse sistema que é o Enneagrama, que consegue, de forma muito acurada e específica, trabalhar em todas elas. Então, é por isso que a gente... E as pessoas, mesmo que conhecem o Enneagrama, não usam todas essas possibilidades no universo da liderança. E essa é a proposta dentro do Enneagrama para líderes. É possível, sim, nas diferentes dimensões, usar esse instrumento de forma incrível para a nossa elevação da consciência como líderes nesse planeta, neste momento do tempo. E é isso que eu acredito. Nicolai, uma incrível introdução que vai guiar a nossas próximas mais ou menos 45 minutos e dizer aqui que foi muito bonito, antes de mais agradecer as tuas palavras, não é? Sempre de reforço, de poder continuar, porque como tu disseste muito bem nessa frase de Martin Luther King, e é por isso que eu hoje trago em parceria contigo o Enneagrama para Líderes para Portugal, porque eu também sinto que estou pronta, o meu processo também foi muito esse que tu trouxeste essa maturidade interna que eu sentia que precisou de ser trabalhada em várias fases para hoje estar pronta para expandir essa ferramenta de dentro para fora. Então eu senti muito assim, ao tu estares a trazer toda essa introdução, a minha história, né? Lá em 2020, quando nos conhecemos, que eu ainda estava num board de uma multinacional, já há muito tempo no autoconhecimento, mas ainda não tinha tomado essa decisão, ou digamos que tomei a decisão ao nível interno, mas ainda não a tinha assumido, né? E aí, algures em 2022, eu fiz 21, 22, eu fiz essa transição, que vai agora desde 2023, cerca de 3 anos, mas é isso que eu acredito, né? Que é um trabalho primeiro interno, depois eu passei muito para um, estou há algum tempo a trabalhar muito os líderes, ou seja, a maior parte dos meus clientes, que é natural, são líderes executivos das empresas, mas ainda muito num contexto um para um, trabalhar a autoliderança deles para eles levarem isso para o mundo. E realmente eu sinto que agora têm sido tantas provas vivas de líderes que eu acompanho há alguns anos, nos cursos, nas imersões, não é? No seu caminho individual, de ver que muitos deles estão exatamente no mesmo lugar, na mesma empresa, a emanar e a expandir de uma forma que é outro nível de consciência. E tenho falado com alguns que me dizem, no fundo, eu sinto que não era sobre sair deste lugar, mas sim expandir-me a mim, para que agora outros possam, de alguma forma, não é, sentir essa diferença, que muitas vezes ela é na forma de estar, na forma de falar, na forma de comunicar, na forma de ter empatia e compaixão com o outro, através de muitas das ferramentas de autoconhecimento e transformação pessoal, psicoespiritual que nós trazemos. E então as provas têm sido tantas que eu sinto é o momento de criar um espaço, de trazer esta ferramenta, não é? Que ela me guia há muito tempo, para mais e mais líderes que estão prontos e se sentem sozinhos, não é? Uma das coisas que eu sinto é que já há muitos e que estarão se calhar aqui a ver-nos, e alguns que já estão inscritos no Enneagrama para Líderes, eu honro muito a coragem desses e muitos deles em startups, em pequenas empresas, em grandes empresas, empreendedores, então já está um grupo incrível. Estamos na fase 2, não é? Para trazer aqui ainda mais pessoas para esta imersão, o curso presencial imersivo de 4 dias, de 1 a 4 de maio. A metodologia é inteiramente idealizada pelo professor Nicolai Corsino, baseada neste livro best-seller internacional. Tem uma versão também em inglês, que está disponível na Amazon. E eu sinto mesmo que verdadeiramente esse valor da prova viva de que eu venho fazendo este caminho em mim e também tocando outras mulheres e homens, ainda mais mulheres do que homens, mas isso acho que ainda é uma tendência das mulheres se abrirem mais a este caminho e assim seja, e está tudo bem. São trabalhos diferentes, possibilidades diferentes, mas ambos temos, né, tanto em homem e mulher, existe essa energia feminina e masculina que nós precisamos cada vez mais integrar. Então, muito obrigada por essa introdução. E eu acho que seguimos, se calhar agora,
dessa visão, e acho que tu trouxeste muito bem o tempo todo, não é? Tanto da visão como na parte prática. Se calhar fazer-te aqui uma pergunta, e é isto que nós vamos trazer nos 4 dias, não é? Nós vamos trabalhar cultura, nós vamos trabalhar como usar o Enneagrama no meu desenvolvimento como líder, não só como pessoa na família e na vida pessoal, que alguns das pessoas que vêm já estão a fazer, já conhecem o Enneagrama, mas como é que eu posso levar isto para o meu trabalho no 1 a 1 com os meus liderados e depois numa forma mais sistémica? Eu vejo bem este triângulo, primeiro eu, o self, depois o eu com o outro, né? E depois em algum momento isto começa a multiplicar e ampliar e vira mais sistémico, que é o que eu acredito que eu também quero cada vez mais trazer para o mundo, que é essa multiplicação de criar cada vez mais grupos maiores e empresas baseadas nesta ferramenta e noutras que nós integramos, não é, Nicolai? Porque nós não trabalhamos só com o Enneagrama, mas sim com muitas ferramentas aliadas, extraordinárias, que servem sempre o mesmo propósito, que é a expansão da consciência, que começa dentro e que depois começa a expandir. Então, se calhar trazer-te aqui um pouquinho, que tu que criaste a metodologia que eu vou facilitar aqui em Portugal, quando tu começaste, eu sei que tu és um engenheiro, não é, de raiz, a fazer o design desta metodologia, que agora já tem muitos anos e foi melhorando, e eu aqui já recebo de uma forma muito mais, digamos, aperfeiçoada e lapidada. Quais são os grandes pilares ferramentais práticos em que nós levamos isto para as pessoas que nos estão a ver ou que se queiram inscrever no curso e queiram entender? Está bem, eu acredito nisso, mas Nicolai, Mónica, como é que eu depois levo isto? O que é que vai acontecer aí na imersão? Que eu depois possa levar isso no dia seguinte, segunda ou terça-feira acaba o curso, e eu posso ir para o meu trabalho, com as minhas equipas, como líder, não só com as minhas FIAs, com a cultura em que eu estou inserida, como é que eu posso usar isto? Quais são as ferramentas práticas? Então dou-te aí um tempo para explorares um pouquinho os principais pilares desta metodologia que eu vou facilitar de 1 a 4 de maio aqui em Portugal. É uma preocupação que a gente teve de fazer com que você tenha as ferramentas mais básicas e aquelas que, de certa forma, a gente mais usa mesmo ao longo do tempo, né? Porque existem muitas variações da forma como a gente pode aplicar o Enneagrama. Então, por exemplo, vamos olhar um pouquinho dentro do universo dos 4 dias, né? Então, no primeiro dia, a gente faz um mergulho muito grande em cultura organizacional, e aí quem é do mundo do Enneagrama, gente, vai ter contato com coisas que são inéditas, que não tem em lugar nenhum no mundo, que é o trabalho de cultura organizacional nos 9 raios. A gente não está falando de tipos de personalidade, mas sim de culturas organizacionais, cujas características e vibrações envolvem os diferentes pontos. Nós vamos mergulhar um pouco nessa questão de cultura, missão, valores, entender como o Enneagrama pode funcionar, inclusive nesse lugar que envolve, né, os níveis de identidade, os níveis mais fortes dentro das organizações, e até mesmo como as pessoas cujas energias, cujos estilos psicológicos, emocionais diferentes e às vezes dentro de uma cultura que pode ser desafiadora para ela. Então, por exemplo, vamos imaginar o que é para um tipo 7 do Enneagrama ainda, numa consciência mais baixa, com dificuldade ali, né, de se adaptar a determinadas rotinas e caminhos e a uma cultura um pouco mais, vamos dizer, ordenada, a gente ter uma pessoa dessas, por exemplo, trabalhando numa cultura organizacional de energia 1, né? E se for uma consciência baixa, uma cultura autocrítica, uma cultura que pega pesado, uma cultura que pune, ou uma cultura de consciência elevada, uma cultura de integridade, uma cultura de justiça, uma cultura de respeito. E aí é uma novidade, que inclusive não está ainda no Enneagrama para Líderes, por conta da idade dele, mas que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Nós vamos falar de níveis de consciência diferentes, inclusive nas diferentes culturas organizacionais, né? Inclusive nos instintos do Enneagrama. Eu olhar para uma organização cujo instinto de autopreservação dela é dominante, eu sei os efeitos que causam nas pessoas, por exemplo, que têm esse instinto como baixo, reprimido. Qual é a combinação? São constelações atuando uma na outra. Como eu tiro o melhor de tudo isso, combinando o conhecimento individual com o conhecimento coletivo. Então, essa primeira manhã, ela vai mesmo para esses lugares maiores, que pisam, inclusive, nessas constelações sistêmicas que envolvem, e isso é uma novidade absoluta para qualquer pessoa que nunca tenha feito o programa com a gente.
Depois, a gente entra já no primeiro dia na questão de desenvolvimento do líder. Então, a gente tem algumas dinâmicas muito poderosas que vão mostrar como usar o tipo do enneagrama desse líder, um instinto dele, e através de um pequeno grupo de uma, duas ou três, fazer um grande desenvolvimento daquela pessoa dentro das sombras e da luz dela. Isso é já para aquele indivíduo, para você que está vindo como um líder para se transformar, você já vai terminar o primeiro dia com tremendo do impacto e um caminho para isso. Ah, mas é só isso? Como é que eu aproveito isso lá na segunda-feira? A própria dinâmica que a gente criou com todos os passos específicos, você já vai receber um handout, uma instrução, aonde você vai ser capaz de reproduzi-la na segunda-feira com uma equipe, com um liderado, da mesma forma pela qual você passou. Então, você tem ali uma instrução para que você já tenha uma ou duas e até três práticas de liderança que você já vai, inclusive, poder fazer na segunda-feira. Você vai ter um painel de liderança, por exemplo, mas você vai ter um roteiro de como aplicar ele na segunda-feira. Você vai ter uma ferramenta, um instrumento. Então, seja porque você está vindo para você, você vai viver, você também vai receber uma coisa bem específica de como colocar isso numa pessoa, numa equipe na próxima semana e os instrumentos que dão suporte a isso. Quando a gente vai seguindo os dias do programa, no segundo dia a gente vai entrar em dinâmicas de comunicação, como a comunicação dos diferentes tipos e instintos pode dar uma tremenda de uma confusão e como ela pode ser ajustada quando a gente sabe fazer isso, né? Então nós vamos fazer um trabalho que vai sim aumentar a consciência sua, você que está vindo por você, vai falar, nossa, agora entendi. Vai falar com aquele tipo de pessoa desta maneira, em vez de gerar uma reação naquela pessoa, uma briga, um afastamento, nossa, toca o coração dela, porque ela precisa do coração tocado. Então eu vou me modificar e vou fazer isso, vou entregar essa comunicação dessa forma. Uau! Então você vai viver isso. São 9 formas, mais 3, né? Ou 6, olhando para os instintos. Você vai treinar isso. E também vai ter ali uma ferramenta, uma instrução para na segunda-feira conduzir, por exemplo, um trabalho de comunicação com a sua equipe ou com 2 ou 3 pessoas. Você tem, né, as dicas para você continuar nesse plano de desenvolvimento. E assim a gente vai seguir, né, dentro do horizonte do feedback, que é um dos mais incríveis, como ferramenta, né? Você descobrir, vamos falar, vamos dar um exemplo, né? Como eu lá atrás, com um raio 7, como um tipo 7, né, de que a minha dificuldade de entrar em contato com as minhas emoções, com medo do compromisso, faria com que se eu fosse dar um feedback mais difícil ou duro para alguém, ou para algo que, né, uma demissão, ou mesmo um feedback que eu precisasse apontar de forma clara, olha, isso aqui não foi legal, a resposta foi essa, eu ia ter muita dificuldade, porque eu ia estar fugindo de mim mesmo, desse sentimento difícil. Isso alteraria a minha comunicação, aliada a uma mente que se perde, né, como a mente do tipo 7, e eu daria uma comunicação onde o outro não entenderia o que eu estou falando, né, e seria incapaz de sustentar as emoções. Aqui eu estou dando um exemplo de uma relação, mas você vai girar uma roda de uma das dinâmicas mais lindas que tem, onde você vai passar por cada um dos pontos, tendo que ajustar o teu feedback e a tua comunicação através de uma prática de leader coaching. Então você vai, que combina inclusive a própria liderança situacional para quem conhece, que envolve também a situação específica. Então eu vou ouvir aquela pessoa, eu vou conhecer o raio, o instinto dela, naturalmente eu vou adaptar tudo que eu tenho para entregar dentro de uma prática de leader coaching. E aí você vai vendo as diferenças que tem, não porque eu estou mostrando para você num PowerPoint, mas porque você está vivendo, acertando, errando. E dessa mesma forma a gente vai seguir para ferramentas de equipe, de gestão de conflitos, painéis, discussão de cases práticos, desenhos de academia. Vamos mostrar para os líderes como é que eu faço então para usar, eu que me formei em Enneagrama, dá para eu ajudar a minha equipe a conhecer os tipos do Enneagrama dela? Dá. E a gente vai apresentar para vocês, né, um teste de Enneagrama que está aberto, é gratuito, você pode aplicar
um teste inédito no mundo, que nós lançamos a semana passada e ainda não mostramos, mas que a Mônica já tem acesso e vai passar para as pessoas, que tira a sua dúvida entre um tipo e outro. Então, isso faz com que o líder consiga passar para alguém que não fez um curso, que vai ter dúvida no começo, mas tem um teste gratuito que tira a dúvida dela, e de um jeito assim muito incrível. Foram 3 anos desenvolvendo esse programa e um teste de instintos. Todos eles, a Mônica vai entregar para os líderes para que eles usem com as suas equipes nas outras semanas. Porque o lindo, gente, você pode usar, há uma maneira de usar o Enneagrama em mim, né? Então eu, por exemplo, usei para me transformar, para me modificar, mudar minha comunicação, meu estilo, cuidar das minhas reações, aumentar as minhas emoções, minha mente, quando eu precisar, isso já é incrível. Mas existe um nível que é incrível, e quem está em pequenas organizações consegue chegar, que é assim, quando o Enneagrama entra na cultura organizacional, e nós vamos mostrar como é isso. É quando eu sei o meu tipo, meu instinto, os meus vieses, sombras, luzes, o meu liderado também, o outro também, o outro também e o outro também. E a cada interação que a gente faz, a gente leva isso em consideração. Ah, mas qual é o risco? Será que isso não vai virar, né, um bando de estereótipos? Não tem risco ali? E esse risco existe, sim. Mas nós desenvolvemos aí ao longo desses 13, 14 anos uma forma de colocar isso dentro da cultura, onde esses riscos são minimizados e mitigados. Então, ao invés de se tornarem, nossa, cada pessoa, aquela pessoa é daquele tipo, então ela é assim, não. Você enxerga, cria uma cultura onde, nossa, eu desejo me adaptar ao outro, porque eu vejo as dificuldades dele, as bênçãos dele, assim como as minhas, e eu sei que nessa conversa, nessa devolutiva, nessa mentoria, nessa reunião de equipe, a gente pode falar abertamente sobre tudo isso, de forma a melhorar as nossas interações de liderança. Então, tudo isso vai acontecer através de prática, é extremamente experiencial esse programa, porque quase todo o conhecimento que a gente precisa, ele vai ser fornecido ou está dentro do portal online da nossa escola, né? Hoje a gente tem mais de 100 horas de Enneagrama dentro do nosso portal, então quem precisar voltar para o Enneagrama base, personalidades, ver entrevistas, entender dicas, está tudo lá, e você vai receber o acesso desse Vai programa ter uma aula, base. vai ter uma aula online comigo antes também, de preparação para que Vai nós ter. possamos mergulhar na vivência, diretos. Você pode, né, como líder, terminou, vai para a semana que vem, aí os meus liderados. Você pode conversar com a Mônica, fazer uma parceria com ela e ter acesso a um programa de 20 horas. Todos os seus liderados podem ter acesso a esse programa online, onde eles vão descobrir o tipo, o instinto, vão aprender, vão relacionar e podem, inclusive, seguir adiante. Então, todas essas possibilidades são muito práticas, além dos momentos que eu gosto muito, que a Mônica vai fazer durante a noite, que são as discussões práticas de case. Vocês que estão indo para o programa vão trazer um case seu. Olha, minha empresa é assim, está funcionando tal, eu quero colocar o Enneagrama lá. O que que você me orienta, né? E aí a Mônica vai trabalhar com vocês todos esses caminhos. E por que não, né, Mônica? Depois de um tempo após a imersão, nós podemos nos juntar aí numa aula Zoom com esse grupo juntos para Claro. tirar mais dúvidas de implementação e seguir aí para os próximos passos. E eu me comprometo a estar junto com vocês nisso também. Nada como eu estar aqui com um set que as novas ideias surgem no meio de uma live, né? Mas o meu 3 mais maduro hoje já sabe lidar bem com isso e vamos nessa, né? Nicolai, fazendo aqui uma pequena pausa só, né? Mas está lindo o que tu estás a trazer, é tudo aquilo que eu acredito e porque é que eu hoje represento o Instituto Nicolai Corsino em Portugal, é exatamente isso, porque eu não é, como 3, eu tenho essa necessidade do meu ser de trazer as coisas para a prática, né? De fazer acontecer, de trazer resultados práticos. E eu não acho que isso seja mau. Houve uma altura que eu não gostava e me quis afastar disso. Hoje eu acho que é maravilhoso, que é realmente podermos trazer tudo isso para resultados muito práticos no nosso dia a dia, né? Além da nossa família, nas pessoas que nós tocamos, no sítio onde trabalhamos, que é onde nós passamos efetivamente a maior parte do nosso tempo. Eu acompanho muitos profissionais, executivos, líderes, que a maior parte do tempo deles é nas empresas, não é? Mesmo que hoje em dia seja cada vez mais híbrido e online, não deixa de ser o trabalho, ser 80% quase do nosso tempo. E é belo quando isso pode tornar missão. Então, 2 ou 3 coisinhas só que eu queria trazer aqui para relembrar. Então,
realmente o curso é 90% prático, ou seja, a parte teórica ela vem implícita através da aprendizagem, que é um método que eu acredito muito. Nós aprendemos e retemos muito mais ao entender fazendo, não é? Porque seja através de uma prática de um roleplay, estar realmente frente a frente a dar um feedback a uma pessoa do outro tipo em sala, vai ser exatamente como no trabalho, que aquela pessoa vai sentir de outra forma, vai perceber de outra forma. E uma das coisas que eu tenho sentido muito, Nicolai, tenho dedicado muito tempo nos últimos meses, digamos assim, de voltar a falar com muitos líderes, empresários, empreendedores, e quem não conhece este tipo de ferramenta, realmente acaba por gerir e liderar pessoas pelo seu único viés e filtro mapa-mundo que é a sua personalidade. Então, eu lembro-me desse tempo em que eu achava porque é que não eram todas as pessoas tão ambiciosas, tão rápidas, tão tudo e mais alguma coisa, porque era a minha lente. E durante muito tempo eu achava que toda a gente, né, seria como eu. Então, esse momento, quando nós começamos a entender que o nosso estilo de liderança, quando nós olhamos para os nossos colaboradores, para as nossas FIAs, para os nossos pares, que deveriam ser todos como nós, porque é a única lente que nós realmente conhecemos, que é a nossa, muda tudo. Porque de repente começamos a entender que estávamos a comunicar da mesma maneira, da mesma forma com todos eles, a achar que sentem da mesma forma, que reagem da mesma forma, e não é assim. O Enneagrama traz-nos essas 27 combinações, e além de termos 9 personalidades, ainda há combinação com 3 instintos, então é todo um mundo. E eu noto que quando eu falo com as pessoas antes de elas viverem isto, numa vivência, não conseguem entender, por mais que eu explique. Vem muita objeção, vem muita explicação que já tentaram tudo e que já estão há 20 anos, já tiveram não sei. Só que realmente muda tudo quando nós passamos por uma imersão destas. Então o meu convite aqui mesmo é, se ainda têm dúvidas, o que nós realmente trazemos, e aí eu acredito que é absolutamente diferenciador, é que é uma vivência que estes 4 dias eles vão ser como, sei lá, 3 anos de desenvolvimento pessoal, porque o tipo de exercício, o tipo de a transformação que acontece nas próprias dinâmicas, não é? E essa é a metodologia que o Nicolai desenha de uma forma, enfim, única, eu diria, no mundo, e todos os cursos acabam por ter esta base, e o Enneagrama para Líderes está fantástico, porque traz esses cases, traz tudo isso, né? Além dos tempos que vamos ter à noite, temos aqui algumas surpresas, né? Vamos ter aqui também a Angélica Novaes, também professora do Instituto, consteladora organizacional e sistémica como eu, então vamos ter aí algumas surpresas de também abrir um pouquinho o campo para ver o que é que vocês trazem aí, ou seja, além da aprendizagem nós vamos trazer os vossos cases do momento para vocês olharem de uma forma mais, não é? Que o oculto, aquilo que não estavam a ver, de repente vai-se mostrar e com isso vocês já podem ir na semana a seguir fazer transformações incríveis. Então é uma imersão absolutamente prática. Muitas pessoas perguntam, ai meu Deus, mas 4 dias, mas é assim, são 4 dias que vão se calhar transformar o que em 10 anos não conseguiram transformar porque não viam. E eu falo por experiência própria, porque eu antes de fazer o que faço hoje vivi não sei quantas destas imersões e já fui staff e já fiz e temos vários formatos, eu já facilito alguns deles e é sempre um milagre que acontece a seguir e habitualmente ele não expande só na semana a seguir, ele vai ser de transformação para vocês como líderes empresários no imediato, mas ao longo dos próximos anos, porque há coisas que vão abrindo por camadas, não é? E então é maravilhoso, eu sou apaixonada por ajudar líderes, empresários e com esta ferramenta que tanto transforma a minha vida todos os dias. Só trazer aqui um exemplo, Nicolai, que eu noto agora cada vez mais que eu estou a trabalhar com parceiros e a minha equipa, o facto de eu já estar a criar uma cultura dessa transparência com o Enneagrama e com essas ferramentas é tão belo quando nós trabalhamos com pessoas com nível de consciência que podemos falar abertamente de hoje eu não estou bem porque eu estou no meu vício emocional, eu desculpa, eu não estava atenta, só estava a olhar para o resultado, mas de um lugar aberto, compassivo, isso muda tudo. Óbvio que isso é um sonho, né? Nós podemos ter uma cultura onde todas as pessoas conseguem falar abertamente e rir e chorar sobre as suas coisas e as dos outros, mas eu acredito mesmo que é possível e principalmente apaixonam-me neste momento os pequenos grupos onde nós podemos começar isso, eu falo de mim própria, porque é possível criar essa cultura e depois expandir, não é? Claro que é mais complexo, eu tenho muitos líderes que me dizem, pois é, mas eu estou numa organização de não sei quantas mil pessoas, e eu costumo dizer, eu em muitos momentos fiz isso na minha esfera. Eu cheguei a ter 50 colaboradores, 30 colaboradores, 8 colaboradores, dá para ir fazendo isso
até mesmo, pelo menos, na esfera que nós podemos tocar. Porque, reparemos, eu quando tinha 50 pessoas a meu cargo, se eu tocasse 50 e essas pessoas casadas com filhos, quantas vezes é que isto já multiplicou? Quantas delas ainda hoje falam que uma semente foi colocada lá há uns anos atrás que muda vidas? Então, não é, acho que eu quero trazer para aqueles que se sentem sozinhos ou se sentem num sistema tão grande que não vale a pena mexer porque não vou mudar nada. Mudamos sim, porque tocamos duas, essas duas vão para casa, tocam uma família, tocam um sistema, tocam amigos, então só venham, porque o que eu costumo dizer é a partir do momento que nós começamos, parece que estamos sozinhos, mas já estamos a tocar muita gente, só pela decisão de tirarmos 4 dias da nossa vida para realmente cuidar de nós e levar isso. E eu acho que quem está num cargo de liderança é quase como, sabem assim, um dever. Se nós tivermos a sorte de ser colocados num lugar que podemos impactar tanta gente, então possamos fazê-lo da melhor maneira possível. E estou aqui a ver alguns, né? Então vamos ter o Rafa e muita gente que já está inscrita ou que virá, que eu já acompanho e outros que se vão juntar e acredito que possamos nesse grupo já fazer uma diferença gigantesca, porque se formos 20 ou 30 que vamos para as empresas e vamos tocar outros quantos, olhem só o que nós já vamos conseguir transformar a partir de uma imersão de 4 dias. Olha, desculpa Nicolai, agora entusiasmei-me, mas é um tema que toca ao meu coração. E que eu faço mesmo de alma, não é? Eu tanto vou ter o curso e estar entusiasmada com 10, como com 20, como com 30, mas eu sinto que o momento, Nicolai, se calhar até podíamos começar a entrar por aí, o momento do tempo pede realmente que não duvidemos mais o tempo todo se devemos, se não devemos, se é hora, se não é hora agora. E se eu me perguntasse, estou pronta para fazer este curso, tenho a certeza que estou. Eu nunca facilitei este curso, mas já o vivi várias vezes e conheço todas as ferramentas, então eu sei que tenho 20 anos de experiência com líderes e como líder, e então não há como, é só colocar, né, tudo isso ao serviço de um grupo que já vem aberto para fazer a diferença. Então é isso, não tenhamos medo às vezes de achar que temos que estar tudo perfeito para fazer um movimento, porque esta existência ela é breve, ela é uma passagem e cada dia conta. Então eu gostava de abrir aqui este espaço, Nicolai, sobre esse momento do tempo, em que realmente eu sinto essa força de tocar cada vez mais e mais rápido e de forma mais cirúrgica, para podermos fazer movimentos cada vez maiores, porque eu acredito que o mundo está a precisar dos líderes bons, que têm medo de estar sozinhos, e eu passo por isso todos os dias, ainda bem que começaste por aí, Nicolai. Não estamos sozinhos, né? Somos muitos, mas se nos juntarmos e aprendermos juntos e crescermos juntos, fica bem mais leve. É isso que eu sinto. Sim, eu acho que uma das maiores bênçãos de você vir para um programa desse é o fato dele ser focado em pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. Se você pensar até o nosso DNA, né? Há várias maneiras de se trabalhar o Enneagrama. A gente poderia colocar ele só para uma esfera mais ferramental. E não é o que nós acreditamos, né? Nós não trabalhamos com o Enneagrama apenas das personalidades, embora acreditando que isso sim é uma das ferramentas incríveis. Mas nós trabalhamos com o desenvolvimento da consciência em múltiplas esferas. Então, de certa forma, quando um líder olha para a nossa comunicação, né, é a minha, a sua, o que a gente acredita, ele tem um chamado para uma coisa de, olha, eu realmente acredito que a gente consegue e deve, né, dentro de nós, fazer uma revolução de elevar a consciência nossa, dos outros, do planeta, das organizações, porque sim, isso é uma necessidade. Então, não é fácil achar essas pessoas por aí, até mesmo dentro das organizações, a maioria das pessoas vai estar atuando pelo modo de poder, ou modo de influência, ou modo de cobiça, ou de ambição, ou até mesmo os seus modos automáticos, né? Então, sem uma ideia de que a liderança, de fato, a influência, envolve a possibilidade de liderar rumo a um novo planeta. Então, quando você entra com um grupo onde as pessoas tomaram a decisão de estarem ali, de investirem 4 dias do tempo, estão fazendo investimento financeiro adequado para isso, porque sim, é preciso investir financeiramente para gerar a prosperidade necessária e ter cada vez o melhor para o sistema como um todo. Quando essas pessoas se juntam, o contato que elas fazem ali é uma comunidade que elas podem levar embora, né? E de certa forma, ficam conectadas a nós como comunidade também, que acredita tanto, tanto, tanto nessas coisas.
Então, acho que esse é um valor, né? Quanto vale um contato que você faz de alguém que tem uma outra empresa, ou que é um empreendedor, ou que está num cargo de uma organização, e que, Então, nossa, tem mais pessoas que acreditam nisso que eu acredito, que dá para construir uma cultura consciente. Quanto vale você encontrar essas pessoas? A gente sabe a solidão que é a gente querer liderar a partir da consciência e a maioria das pessoas ao nosso redor simplesmente não saber do que a gente está falando, verdade? Então, esse acho que é um ponto que é muito importante levar em conta. Quanto custa perder uma oportunidade dessa? Quanto custa deixar de encontrar um mentor ali, que às vezes tem uma empresa igual a sua, mas que está 2, 3 anos na sua frente, que já implementou práticas X, Y, Z. Você pode visitar a empresa dele, ele pode visitar a sua. Quanto custa uma comunidade como essa, né? Quanto custa não ter isso? Por isso que o investimento todo, né, do seu tempo, da sua energia, ele é extremamente válido, porque é mais fácil de achar esses lugares. Outras coisas, Mônica, abrindo um parênteses, você falou sim, dos impactos aí. Quando sim. eu escrevi esse livro e lancei em 2012, vocês Uhum. verem lá embaixo um depoimento aqui do o que na época era o diretor de RH da MetLife na América Latina, na América do Uhum. Sul. MetLife é a maior seguradora de vida do mundo. Dentro Aqui, da sim. MetLife, naquela época, só para dar um exemplo, a gente fazia um trabalho com o board, a ponto de, inclusive, dentro de team building, usar o Enneagrama em cada um, em cada ponto, o trabalho na mentoria individual comigo, no coaching individual. Havia um programa de leader coaching com o Enneagrama para alta liderança, que tinham vários módulos. Aquilo virou uma coisa tão bonita lá dentro, que em algum momento eles disseram, a gente começou, né, no caso eu comecei a fazer na época, palestras, né, a gente não tinha tanta internet assim, para 200, 300, até a gente chegar num ponto onde 100% da organização, algumas milhares de pessoas naquele momento do tempo, falavam a linguagem da consciência do Enneagrama. Então, claro que isso só basta? Não. Se você deixar isso com o tempo, isso vai embora também. Mas se você tem, por exemplo, uma pequena organização, uma pequena empresa, um empreendedor, um empresário, e está disposto a pegar o que você tem nessa imersão e levar para casa e começar a aplicar, e de repente ter lá uma mentoria da Mônica, ter lá com quem trocar ideias, você transforma isso num processo de desenvolvimento de 1 ano, 2, 3, 4, né? E todo o seu investimento derrete. É praticamente zero, né? Eu falo que custa muito mais caro não ter consciência ou não ter acesso a pessoas que já fizeram isso, né? Eu faço isso há 20 anos em algumas das maiores organizações do Brasil e fora. Então, quanto custa você ter uma resposta específica, um lugar, uma ferramenta específica que pode te cortar um caminho gigantesco, além de estar perto de pessoas que acreditam nesse lugar? Isso tudo como um todo. E indo além, gente, a gente está falando muito, a Mônica falou do pouco. Vamos pensar, Mônica, na nossa relação aí nos últimos anos, né? Então, você como um 3 do Enneagrama, e aí entendendo, né, como o Nicolai em alguns momentos funciona, nossas reuniões de negócio, as aberturas de novas coisas, como se fecha, momentos onde a cabeça fica assim, momentos onde o seu 3 precisa de mais ou menos validação. E as nossas conversas são maravilhosas nesse lugar, sempre foram. Né? Sempre foram conversas claras, no sentido de, olha, nesse momento eu estou sendo mordido por esse pedacinho meu aqui, eu ainda não dou conta dele, vamos dar uns dias que aí a gente vai. Então, isso é possível fazer numa empresa com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, se vier, né, de um fundador ou de algo assim. É possível, sim, não é uma coisa inatingível, muito pelo contrário, é uma coisa extremamente próxima e possível. Então, é isso, inclusive, que a gente espera que aconteça dentro desse programa. E lembrando que líderes não são só os líderes que estão em cargos de gestão, ou que são fundadores ou empreendedores. Líder é todo aquele que levanta uma voz e a sua voz, de certa forma, lidera para uma direção, para uma bandeira, para uma voz. Então, às vezes, você é uma pessoa que não está em cargo de liderança, ainda não fundou, mas você sente que você tem, se você lidera uma comunidade, tem um chamado para você. Você lidera uma comunidade de mães, você lidera uma comunidade de pais, você lidera uma comunidade específica de empreendedores, você lidera uma comunidade de diversidade. Isso também é algo possível para o teu mergulho de alguma forma. Embora, sim, o principal trabalho aqui vai envolver os líderes que
estão aí nas organizações, sejam elas organizações de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, onde dá para fazer coisas maravilhosas, ou sejam dentro de áreas, dentro de grandes e macro sistemas como são esses. Há pouco tempo, ele citou esse caso, né, nos anos de 2009, 2010, 2011, eu dava formação para Portugal Telecom, e já faz muito tempo, né? Então, você olhava, eram programas grandes, de 17, 18 dias, a gente tinha, na época, uma diretoria de RH que acreditava muito, era muito mais difícil, gente, a gente não conhecia o que a gente conhece hoje, de certa forma, o Enneagrama era muito mais ferramental, só ligado em personalidades, mas já havia pessoas que acreditavam fundamentalmente nesse lugar. Então, 15 anos depois, 20, vem alguém falar, nossa, eu lembro daquele programa, ele fez tal diferença, melhor tal. Então, você não consegue medir. Eu encontro com pessoas de 10, 15, 20 anos atrás, nas redes sociais, que elas falam, nossa, aquele workshop, ele fez eu tomar uma decisão X, Y, Z na minha vida. Então, gente, um evento como esse, ele é aquela gota d'água que você pode derrubar num lago e que nenhuma molécula de água fica parada. É claro que tudo depende muito mais de você que está vindo. Porque o que nós temos para dar para você, acredite, é gigantesco. Ele vai ser na proporção de que você quiser levar. E se você vier para levar, e eu não vou levar só esses 4 dias, eu vou levar uma transformação de 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano. Se você vier para levar, você vai receber. Então, é um ponto onde eu digo que esses pontos são cruciais para uma tomada de decisão. E, gente, num momento do tempo onde a gente está vendo essa polarização planetária mundial retornando, de certa forma, tendências da gente retornar a níveis de consciência de Primeira Guerra Mundial ou antes, determinadas coisas, a gente está na hora, né? Quando o ódio está aumentando, quando a crítica está aumentando, quando os nossos filhos estão, aí falando bem um abrasileirado aqui, tá? Emburrecendo ou sendo instruídos por YouTube nas redes sociais, perdendo o pensamento crítico, onde pessoas acreditam em grupos de WhatsApp como se aquilo e formam uma mente de realidade baseada em grupos fechados que tem só um viés da realidade, aonde nós temos aí inteligência artificial, uma meta, controlando sabe-se lá o que por detrás dos algoritmos de controle que estão todos aí. Então, assim, é o momento da gente se levantar. A Mônica sabe, eu admiro alguns líderes, alguns vão ser citados, a gente vai trabalhar no programa com Razi Zodi, a gente vai trabalhar no programa com outras pessoas incríveis que estão fazendo coisas lindas, Mohamed Yunus, e eu gosto muito, né? Frederic Laloux, Capitalismo Consciente, todos esses Frederic conceitos nós já falamos há anos. organizações conscientes, baseadas, né, na teoria integral, e eu gosto muito, né, do que faz o Bill Gates, você sabe que eu gosto dele, ele é alguém que está nesse meio e que dedica a vida, né, na Fundação Bill and Melinda para resolver grandes problemas. A gente vai olhar, né, o que é um 5 fazendo, né, colocando o cérebro para resolver problemas bonitos, independente da a gente tem um grupo se levantando, né? Um grupo dizendo, não é esse mundo que a gente quer viver, é dentro da minha crença e não precisa ser a sua. Eu sou altamente espiritualista, para mim, a nossa vida é só um instrumento do nosso espírito, então eu sirvo a esse lugar de alguma forma, dentro das minhas crenças e valores, que aceitam todas as outras, né? Quando eu escrevi o Anjo Líder lá atrás, um livro que fala de um alinhamento, né, entre o seu espírito, entre o mundo dos anjos ali, nos sonhos, metaforicamente ou não, com uma liderança que traz para o planeta, para uma organização, para um dia a dia, uma elevação de consciência, porque eu acredito sim, que nós estamos a serviço disso, nós estamos a serviço do espírito. E isso deve ser a forma como eu lidero. E não importa se eu tenha que bater resultados numa organização, bater uma meta de venda, porque eu preciso sim, porque se ela não prosperar e morrer, eu não tenho um instrumento de crescimento da consciência, então eu preciso ser capaz de dar o resultado e conseguir fazer isso de forma consciente. Porque há organizações, gente, há lideranças que dão resultado financeiro com zero consciência. E a gente, dando chicotada, apertando, isso existe, a gente sabe disso. Mas uma organização, uma empresa, não
não é só o resultado financeiro. Você não dedica a sua vida, sua energia, seu espírito, né? Você não deixa de lição de casa para os seus filhos uma história de bater todas as metas e resultados, e o que foi construído é destrutivo para o planeta, é destrutivo para o outro, é destrutivo psicologicamente para as pessoas, para os pais e mães que moram ali dentro. Você não quer jogar sua vida fora desse jeito. Você, quem tem esse chamado para o empreendedorismo, para a liderança, como eu tenho, como você tem, a gente quer construir uma era de organizações, empreendedorismo consciente, que é como nós prosperamos, crescemos, somos capazes, criamos alta competência, usamos instrumentos a serviço, né? A nossa organização, ela se torna um instrumento, né, do bem para o mundo. E eu, graças a Deus, estou ligado a muitas pessoas incríveis que acreditam exatamente na mesma coisa. Então, vale lembrar que aí com você, né, e você é uma delas, toda essa rede, de alguma forma, se conecta. E a E gente está vai estar perto dessas cada pessoas. vez maior, né, Nicolai? É muito bom, porque é por isso que eu digo que eu hoje já não me sinto sozinha cada vez que eu junto um grupo. Eu também já tenho um programa, não é, meu, que começa pela parte só do trabalho do self, não é, que é o Soul Leader. E cada vez que eu junto um novo grupo, todos eles me dizem: como assim tanta gente a acreditar no mesmo, não é? Como é que é possível? E muita gente já me pedindo, é algo que eu também estou a pensar criar, não é? Dá para nos encontrarmos mais vezes só para nos fortalecermos e trocarmos, e é realmente algo que está muito também no meu DNA e que eu acredito que vai acontecer cada vez mais. Então, para quem esteja aí desse lado, ainda tenha dúvidas, se conectaram, não é? Ou se estão a conectar com esta nossa visão de mundo, não é? Que eu e o Nicolai temos e que é igual, vem de um mesmo lugar. Estamos aqui, dia 1 a 4 de maio, eu em Portugal. O Nicolai, né, também já não consegue desdobrar-se e vir 20 vezes ao ano, então eu com muito gosto assumo essa bandeira e juntando toda a minha experiência corporativa de 20 anos com todas estas ferramentas que tenho vindo a aprender há 10 anos, então com muita vontade, e eu vejo muito o lugar de quem facilita este tipo de trabalho, é sempre uma aprendizagem mútua, cada grupo é um grupo, cada história é um grupo. Eu adoro trabalhar os cases, né? O meu dia a dia é mentorar e guiar outros líderes nas suas questões do dia a dia nas empresas, com autoridade para isso. Então, essa parte também vai ser muito interessante nos almoços, nos jantares. São pessoas dos negócios, então nós vamos trazer os nossos temas e nós vamos trazer este olhar com o Enneagrama, mas também com as outras ferramentas para poder ajudar-vos a voltarem para o mundo mais expandidos, mais seguros e mais acompanhados desta rede e destas ferramentas e conhecimento extraordinário. Nicolai, não sei bem que horas são, eu sei que nós ficaríamos aqui até amanhã a falar sobre isto, mas eu respeitando também aqui, como cada vez mais na minha liderança consciente, o facto de estar de férias e a minha família ter saído da autocaravana para eu poder fazer a live, são maravilhosos, então acho que já dissemos muito, muito, muito obrigada por este teu tempo, que eu também sei que estás aí com 1000 coisas, então é de coração muita gratidão por abrir este espaço para falares para os líderes, empreendedores, RHs, como tu dizes, pessoas que sentem o chamado da liderança no seu coração, para passares essa mensagem aqui para o outro lado do Atlântico. Eu tenho muito orgulho nessa ligação. Eu sou dessas que acredito num mundo unido, em que não há diferenças culturais, existem só formas de olhar diferente, perspectivas diferentes, e tudo isso para mim só valoriza, só me faz crescer. Então eu tenho muito orgulho nesta ligação com o Brasil. Aliás, tenho pessoas próximas a trabalhar comigo, maravilhosas, do Brasil e de outros países. Para mim isso não faz absolutamente nenhuma diferença e esse é o meu DNA. Então, obrigada sempre pelo teu tempo, e a live vai ficar gravada. Fica aqui então este convite para dia 1 a 4. Nós estamos aqui com o segundo lote, já com algumas inscrições. Venham, juntem-se a nós, que vai ser incrível. Olha a Mara, que já está. Temos aqui quase todos os inscritos a ver. Vai ser uma viagem fantástica, é isso mesmo, Mara. E para quem, como a Mara, por exemplo, que me perguntou: mas eu ainda não estou propriamente num cargo de liderança, mas eu sou empreendedora. Eu disse: claro que sim, vem, o espírito é esse. E quando as pessoas sentem o chamado de levantar uma bandeira, de liderar, não tem a ver com o cargo. Liderança não é um cargo. Liderança é de facto uma missão, é o que eu acredito. Obrigada, Nicolai, e deixo-te aqui com uma última frase, ou inspiração, ou intuição, para quem está a ver e vai ver esta live. Eu sei que tu fazes muito bem,
que possas deixar aqui essa última mensagem e a seguir despedimos-nos. Obrigado, Mônica. Vale lembrar, vou falar uma coisa prática, mergulhar nela, que as pessoas também que vierem ao programa terão acesso, né, a você, a uma mentoria individual, pelo menos uma sessão de orientação, que faz toda a diferença. E como não poderia deixar de dar surpresa, também planto a ideia nesse grupo, converse com o grupo aí ao final da imersão e do acompanhamento. De repente, bimestralmente, podemos juntar aí, né, empresários conscientes aí de Portugal e do Brasil, Muito a serviço da consciência, obrigada. e nos encontrarmos online de modo a fazer com que essa comunidade possa trocar cada vez mais e mais. Tenho uma alegria e uma honra muito grande de trabalhar ao seu lado, junto com a sua família, com o Bruno, com o Tiago, com a Alma. Eu Tão realmente bom. acho que você sabe como eu tenho uma admiração de coração pela tua jornada de liderança. Você segue o teu coração, enfrenta as tuas sombras, levanta o que tem que levantar, fazendo isso de forma extremamente corajosa. É um orgulho muito grande de ser seu parceiro e aprender com você. E eu sinto que as pessoas que estão aí com você pertinho também têm muita sorte de terem Obrigada. toda essa expertise e toda essa verdade também. E minha última frase é: não espera o tempo passar. Tem coisas que você pode ser que racionalmente você nem saiba por que você está indo. Mas se você sentiu aí dentro que precisa estar presente, esteja presente. Porque a vida vai te mostrar depois o porquê ou para quê. Se você não conhece o Enneagrama ainda, fala logo com a Mônica, ela vai te instruir. A gente tem ferramentas prontas para você se preparar. Isso também não é um limitador. Mas se você sentir que tem um chamado, eu preciso estar ali, não sei nem porquê, faça isso. Porque é desses lugares onde as coisas mais incríveis acontecem. Um grande beijo a Portugal, querido. Este ano, uma questão da nossa agenda familiar, pessoal aqui no Brasil, depois de muitos anos é o ano que eu não vou, né, pessoalmente, mas o ano que vem estarei aí, Mônica, já estamos Sim, conversando 2023. para o em julho do ano que vem eu voltar com pelo menos 2 programas, voltarmos juntos. Estamos com muita saudade. Hoje, na hora do almoço, meu filho mais velho, Gael, falou: papai, não está com saudade de voltar para Portugal? E sim, nós amamos esse país, as pessoas, a comunidade, os alunos. Um beijo gigantesco para vocês todos aí. Obrigada, Nicolau. Olha, e tu sabes que não é fácil tocar meu coração numa live, mas acho que ele agora rasgou, assim, né? Vendo aí as mensagens tão lindas das pessoas a agradecer que estão perto. Então, para a comunidade que nós já temos aqui, que é linda, obrigada a cada um, porque acho que nenhum de nós que estão nessa posição de levantar bandeiras e de liderar faria o caminho sozinhos, né? Então, obrigada a cada um e a todos os que se vão juntar mais e mais a nós. Obrigada, Nicolai, o orgulho, a gratidão é mútua. Um beijinho para a Thaís, para o Goel e para o Benny e boas férias aí também e uma santa e feliz época pascal para todos, tá? Um beijinho e vou lançar a live aí no ar. Um beijo. Gratidão, Ei, Thaís, também por estar connosco. Thaís Geller, nossa querida que também esteve aqui. Obrigada, beijos. Tchau, tchau.